Cheguei! Olha, o assunto hoje é tratamento fiscal das operações de leasing, arrendamento mercantil para pessoa jurídica tributada com base no lucro real. Tá ok? Para facilitar o seu raciocínio e uma visão completa do assunto, eu criei um exercício rápido que coloquei aqui no quadro e vou te explicar passo a passo, tá bom? Então, digamos que a empresa esteja no lucro real anual com antecipação mensal, ou seja, vai fazer uma contabilidade mensal e apurar o lucro real, tá bom? Então aqui está, operações de janeiro de um determinado ano. No dia 2 de janeiro, prestou serviço à vista recebendo lá na conta corrente. Eu debito bancos conta movimento e credito receita de serviço. Lançamento de número 1. Venha para cá. Para facilitar a sua visualização, eu coloquei os razonetes das contas patrimoniais que compõem o balanço, de um lado, e os razonetes das contas de resultado, da demonstração do resultado do mês, aqui do outro lado, tá bom? Então, neste momento, foi debitado o quê? Bancos, R$1.000, e creditado receitas de serviços, R$1.000, tá bom? Então, criei essa receita só para que a gente possa apurar um lucro lá no final e calcular o lucro real, tá bom? Agora, venha para cá. No dia 2 de janeiro, fez uma operação de leasing. Vamos lá. Vamos voltar um pouco lá no tempo e entender a historinha do leasing, tá? Vou abrir aqui um parênteses para você. Veja, lá na década de 70, o nosso parque industrial estava sucateado e o governo não criava nenhuma lei de incentivo fiscal e os nossos vizinhos, países vizinhos, começaram a criar os incentivos fiscais e roubar nossas empresas. Ou seja, muitas indústrias brasileiras estavam migrando para os nossos países vizinhos, tá ok? Aí o governo brasileiro acordou e criou a melhor lei de incentivo fiscal do país, que é Lei do Leasing. Lei 6.099, de 10 de setembro de 74. Grave bem essa data, tá ok? Essa lei diz o seguinte, que em vez de você fazer financiamento, faça o leasing. Mas eu vou começar criando aqui na sua mente um raciocínio. Situação número 1. Digamos que a empresa precisa comprar uma máquina à vista. Qual é o lançamento? Eu debito no imobilizado a máquina e credito lá, Caixa ou Bancos, 1.000. E essa máquina a empresa vai depreciar e deduzir do cálculo do imposto de renda em 10 anos. Então veja que todo o valor que a empresa investiu vai abater do imposto de renda em 10 anos. Certinho? Só que é uma sangria muito grande no caixa da empresa. Por isso, operação número 2, financiamento. O que a empresa faz? Vai ao banco e diz, olha, banco, eu preciso de uma máquina, mas quero que você me financie. A máquina é de 1.000 cruzeiros, lá da época, vamos supor, tá ok? E o banco diz, tá bom, então assine aqui um contrato de 1.300 para você pagar em 20 meses. Pronto, a empresa tem uma máquina no valor de 1.000, está devendo ao banco 1.300, mas vai pagar em 20 meses. Agora veja, essa máquina ela vai continuar depreciando e abater do imposto de renda em 10 anos, tá ok? Os juros que vai pagar em 20 meses é despesa dedutível também. Até aí não teve nenhuma ajuda do governo. E aí, em 74, surgiu a lei do leasing, que diz o quê? Que esse valor que você paga mensalmente, digamos nesse mesmo exemplo dos 1.300, você pode abater do imposto de renda, que é o principal valor da máquina, mais os juros, você pode abater em 20 meses. Ou seja, em vez de depreciar em 10 anos, você abate do cálculo do imposto de renda o valor do bem, mais os juros, pelo tempo que você assinou junto ao banco de arrendamento. Então, por isso, funciona assim. Leasing, uma operação triângulo envolvendo banco, fornecedor e empresa. O banco compra a máquina e paga ao fornecedor, digamos, R$1.000 do bem, tá ok? E o fornecedor entrega esse bem à empresa, para que a empresa utilize na sua produção. E a empresa assina um contrato de arrendamento junto ao banco com opção de compra no final. Então tá aqui, o banco embutiu juro pré-fixado de R$300, o juro que vai incidir nos próximos 20 meses,
E o montante dá 1.300. Dividido por número de meses, 20, dá um valor mensal de R$ 65,00. E a lei chama isso aqui de despesa de leasing dedutível. Então veja que a lei é um grande incentivo. Se a empresa comprasse a máquina, se ela comprasse à vista ou financiado, ela ia poder abater a máquina como despesa de depreciação em 10 anos. Agora não. Com essa lei, todo esse valor pago, olha, valor do bem, mais o juro, dividido por 20 meses, dá 65. Então, em 65 está o quê? R$ 50,00 do bem, mais 15 de juro. Isso pode ser abatido do cálculo do imposto de renda. Conclusão, a máquina se transforma em despesa em 20 meses, juntamente com o juro. Então, essa é a lei de incentivo fiscal, porque quanto antes você transforma em despesa, menos imposto de renda você paga. Daí o grande incentivo fiscal. Certinho? Então, digamos que a empresa fez essa operação de leasing. Tá ok? Lá no passado, como se contabilizava isso? Até 2007, antes da convergência para a contabilidade internacional. A empresa debitava despesa de leasing e creditava bancos. Pronto, aquela despesa, né, deduziu o lucro, diminuiu o lucro para pagar o imposto de renda. Certo? Só que a partir de 2008, o Brasil convergiu para a contabilidade internacional e a norma IFRS diz, não, mas isso aqui é um financiamento de fachada, porque a empresa tem a opção de compra no final. Tudo bem que para a lei tributária continua sendo um aluguel dedutível mês a mês, e continua até hoje assim. Mas para a legislação contábil, isto é uma operação de financiamento, porque vem aquela filosofia da essência sobre a forma. Porque na essência, a empresa está comprando esse bem financiado e que deve ser contabilizado como financiamento, não importa o que diz o fisco. Certinho? Então, de um lado, eu tenho a lei contábil, a societária, que diz que eu devo contabilizar como um financiamento, o leasing. Já a legislação tributária diz, olha, não importa como você contabilizou, só que para deduzir no LALU é só o valor do arrendamento mensal. Então, vamos lá. Contabilizando primeiro. Eu vou debitar lançamento 2, ó. Lançamento 2. Eu vou debitar o bem lá no imobilizado, máquinas e equipamento, certinho? E o montante, eu vou acreditar aqui em financiamento a pagar 1.300. Só que tem que ficar uma parte no circulante e outra parte no não circulante. É assim, ó. Credito aqui no passivo circulante financiamento a pagar 780, que são o quê? Os próximos 12 meses, vezes R$ 65,00 dá 780. O restante, 8 meses, vezes 65, eu acredito aqui no não circulante financiamento a pagar. Somando 780 mais 520, dá exatamente esse valor de 1.300. E debito, como o juro ainda não transcorreu, esse juro ainda não existe. Então eu vou retificar essa conta financiamento a pagar e debito juros passivos a vencer lá no passivo. Ó. Debito juros passivos a vencer. O valor do juro é 15, vezes 12 meses dá 180. E o restante, retificador aqui no não circulante. Debito juros passivos a vencer, 120, ou seja, 8 meses vezes 15. Certinho? Então, 120 mais 180 dá exatamente esse total de 1.300. Certinho? Então, você está vendo que temos lá no passivo o juro como retificadora do financiamento para anular, né, essa parte da dívida que só vai passar a existir quando for transcorrendo o período. Isso aí é da essência da contabilidade. Certinho? Pronto. Isso no dia 2 de janeiro. E aí, todo mês a empresa vai pagar, durante 20 meses, 65. Certinho? Então, vou fazer o lançamento 3 do pagamento. Ó. Debito financiamento a pagar lá no passivo circulante, eu estou pagando a dívida de curto prazo. E credito bancos. Assim. Debita-se financiamentos a pagar, lançamento 3 e credito bancos. Certinho? Só que, se transcorreu um mês, ocorreu o fato gerador do juro. E eu vou apropriar, porque nesse valor que eu paguei, tem
R$15 de juro. Então, vou fazer o lançamento 3.1 da apropriação do juro embutido aqui. Assim, ó. Juros passivos, a juros passivos a vencer, R$15. Então, credito juros passivos a vencer e debito juros passivos 15. Certinho aí? Muito bem. E se estou no final do mês, eu já posso depreciar um mês. Para isso é bom lembrar o seguinte. Dado o leasing foi para 20 meses, mas a vida útil do bem é 4 anos e 2 meses, ou seja, 50 meses. Então, eu vou fazer o cálculo. Máquinas e equipamentos, 1.000. Menos, digamos, o valor residual da máquina, que é o valor pelo qual a empresa vai vender após o término da vida útil. 200, igual a base de cálculo de 800, dividido pela vida útil de 50 meses, o valor da depreciação mensal dá R$16. Então, lançamento 4, ó, debito depreciações e credito depreciação acumulada. Está aqui. Debito depreciações, credito depreciação acumulada. Certo? Agora uma paradinha para calcular o imposto de renda no dia 31 de janeiro. Se eu faço a soma algébrica aqui da demonstração do resultado do exercício, eu tenho aqui, olha, receita de serviços 1.000, juros passivos 15, depreciações 16, lucro antes do imposto de renda 969. Eu trago esse lucro antes do imposto de renda aqui para o ELALU parte A. Apuração do IAIPJ. 969. Agora vamos analisar. Para a lei tributária 12.973 de 2014, é o valor do arrendamento que é despesa dedutível. O valor do arrendamento mercantil pago é despesa dedutível. Então, eu venho aqui no LALU e subtraio o arrendamento mercantil de R$65. Certinho? Porque ele não está aparecendo na DRE. Agora, o que apareceu na DRE de despesa envolvendo o leasing são despesas indedutíveis. Se entraram subtraindo, eu vou adicioná-los. Mais juros passivos 15, mais depreciações 16. Pronto, encontrei um lucro real de quanto? 935. Quer tirar a prova? É só analisar. A única receita que a empresa tem é de serviço de R$1.000. Tá ok? E para o fisco, a empresa só tem uma despesa, que é o arrendamento de 65. Se você pegar 1.000 menos 65, vai dar exatamente 935. Percebeu aí? E aplico a alíquota de 15%, encontrei um imposto de renda de R$140,25. E volto para a contabilidade e vou lançar. Assim, debita-se imposto de renda e credita-se imposto de renda a pagar R$140 e 25 centavos. Então tá aqui. Imposto de renda, debita-se e credita-se aqui no passivo circulante, imposto de renda a pagar R$140,25. Lançamento de número 5. E aí, lucro antes do imposto de renda, 969, menos imposto de renda, 140,25, dá um lucro líquido de janeiro de 828,75. Certo? Então, veja que, para fins tributários, eu só pude ter a receita de serviço menos o leasing de 65. Encontrei a base de cálculo do imposto de renda. Certo? O lucro real. E para fins societários, não. É um financiamento, então eu tenho a receita de serviço, menos juros, menos depreciações e menos imposto de renda para chegar ao lucro líquido. É assim que se contabiliza o leasing a partir de 2018, com base no CPC 06R2. Entendido? Se você gostou deste conteúdo, dê logo uma porrada aí no like, inscreva-se aqui no canal, acione o sininho para você receber a notificação dos próximos vídeos, porque
É melhor você receber a notificação dos vídeos de qualidade do Loberto do que receber a notificação da Receita Federal. Tamo juntos!